Boa noite, irmãos. Nessa noite nós iremos meditar no Salmo de número 23, é o texto escolhido para nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse texto muito conhecido, uma das passagens mais lidas em toda a Bíblia, ele fala que Deus é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Veja que Davi, ele tinha esse entendimento, até porque ele passou a sua vida todinha cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. A mesma coragem, o mesmo cuidado que Davi tinha para com as ovelhas do seu pai Jessé, ele também faz essa transferência. Ele se coloca nas mãos de Deus como uma ovelha que é cuidada, que é dirigida, que é guiada, que está no convívio do Supremo Pastor, que é o nosso Deus. Deus é o pastor e nada vai faltar ao seu povo. Davi, em toda a sua vida, sempre cuidou das ovelhas, por isso toda essa habilidade. Ele então transfere tudo aquilo que tinha vivenciado como pastor de ovelhas, se colocando como ovelha nas mãos do próprio Deus, como falei. Veja, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que fazia um pastor de ovelhas nos dias de Davi? Ele cuidava do rebanho, ele levava a pastos verdejantes, ele conduzia para junto das águas de descanso, oferecia o lugar mais tranquilo possível para que as ovelhas fossem alimentadas. Ele oferecia e proporcionava segurança também para que as ovelhas pudessem beber a água com tranquilidade. Veja quando o evangelista João, no capítulo de número 10, quando ele diz que Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que é capaz de dar a vida pelas ovelhas, aquele que cuida, alimentando o rebanho, que oferece também proteção mediante o perigo. Davi, certa ocasião, quando um urso ou um leão esteve para pegar a ovelha, Davi lutou e venceu. Davi era esse pastor corajoso, o pastor que dava a vida pelas ovelhas. Por isso ele tem toda esta habilidade e agora ele consegue transferir para o nosso Deus todo esse cuidado, toda essa certeza que ele tinha. Então, ele vê que Deus é quem cuida, é quem dá o sustento diário, é quem lhes proporciona todo o cuidado, segurança, aquele que conforta, que traz alento ao seu coração. Veja, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Assim como Davi fazia com as ovelhas, assim também ele crê que Deus faz também com ele, esse mesmo cuidado. O Senhor é meu pastor, nada vai nos faltar. Jesus disse que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ele disse que todas as demais coisas ele nos acrescentaria. Coisas essas que são das nossas daquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então, aquilo que é promessa, aquilo que Deus prometeu em sua palavra, ele certamente já cumpriu, está cumprindo e vai cumprir. Então, Davi entendia, ele se colocava como ovelha nas mãos de Deus, por isso ele creu, por isso ele acreditou que Deus é o seu pastor e que nas mãos do Senhor ele estava seguro. No versículo de número 4, agora nós temos uma outra figura. Nós podemos ter, nos versículos de 1 a 3, temos a figura do pastor. Mas no versículo de número 4, o salmista agora vai dizer algo bem diferente.
Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Por trás desse versículo, nós podemos ver, lendo, pesquisando, alguns comentaristas dizem que pode ter a figura daquela pessoa que almejava, que gostaria de ir e que ia anualmente para Jerusalém. Ou seja, aquele cristão piedoso, aquele crente fiel, ele se dirigia uma vez, pelo menos, ao ano. Ele saía da sua terra e ia para Jerusalém, porque lá em Jerusalém era onde tinha o templo, onde eram feitas as orações, onde eram oferecidas as ofertas. Então, eles tinham esse interesse. E então, o salmista ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Jerusalém ficava numa parte alta, uma cidade compacta, e até chegar em Jerusalém existiam vales, existiam lugares perigosos. Então, por isso que o salmista ele faz essa transferência. Ele diz que ainda que ele viesse a passar por esses vales perigosos, ele não temeria mal nenhum. Por quê? Ele sabia que Deus estava ao lado dele, protegendo. É essa a figura que nós podemos ver. É a figura como se fosse um guarda-costas, aquele que está lado a lado. Porque tu estás comigo, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E ele diz mais: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado eram instrumentos que que os pastores usavam naqueles dias. Veja que a mesma vara que pode trazer a ovelha, essa mesma vara pode também proteger a ovelha de animais. Então é nessa perspectiva, é nesse cuidado que Davi olha para Deus e o vê como o supremo pastor, como aquele que cuida, como aquele que dirige, aquele que tem a preocupação. Nós bem sabemos que a nossa vida pode ser descrita como um vale da sombra da morte, um vale de dificuldades, um vale de problemas. Ainda que nós venhamos a passar por esses problemas, ainda que nós venhamos a passar pelo vale das dificuldades, ainda assim nós temos a certeza que Deus está conosco. O salmista, no capítulo 46, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em nossas tribulações. É nessa mesma certeza que nós podemos declarar como Davi declarava: Deus está conosco. Ainda que venhamos a passar por tantas dificuldades, ainda assim Ele vai estar lado a lado conosco, nos protegendo, nos guiando, dirigindo as nossas vidas. E é isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. O próprio Deus, Ele diz que, na pessoa de Jesus Cristo, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Uma promessa que nós podemos descansar. Então, Davi entendia que Deus era o seu supremo pastor, que ele não lhes deixaria faltar nada, ele cuidaria, ele conduziria a lugares tranquilos, ele o protegeria também nesta caminhada da vida. No versículo de número 5, agora nós podemos ver uma outra figura de linguagem que o salmista usa. Veja o que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não somente o pastor, não somente aquele que está conosco nos protegendo, mas agora a visão que o salmista vê é de alguém que tenha ido viajar e que volta vitorioso. Podemos nos lembrar aqui da passagem do filho pródigo, a parábola, em que é narrado em que aquele filho ele resolve pedir a herança do seu pai, mesmo seu pai estando vivo. Ele resolve pegar aquilo que lhe pertencia, vai para uma terra distante e chegando lá ele gasta tudo e agora está tudo acabado e agora ele está sofrendo. Mas ele se lembra que ele havia pecado contra Deus e contra o próprio pai. E então ele se arrepende e ele volta. E quando ele volta, meus irmãos, o pai está de braços abertos para recebê-lo. De maneira que ele é recebido com festas,
porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja, Deus, ele faz a mesma coisa em relação a nós. A Bíblia nos diz que nós estávamos perdidos, que nós éramos pecadores, que nós estávamos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que não havia ninguém que buscasse a Deus. Todos estavam extraviados. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele resolve mandar Jesus Cristo ao nosso encontro e a sua graça nos atrai, de maneira que nós somos recebidos pelo Pai. Por isso, nessa mesma certeza que o salmista tinha, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, assim também nós podemos desfrutar. Na presença de Deus, há abundante alegria. Na presença de Deus, há delícias perpetuamente, como diz o escritor. Então, nessa mesma perspectiva, nós podemos dizer que Deus é Ele que nos recebe. Ele nos recebe através de Jesus Cristo. É no sacrifício de Cristo que nós somos recebidos pelo Pai. Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós, Ele é o supremo pastor, aquele que nos conduz durante toda a nossa caminhada. Ele está conosco lado a lado caminhando. Por isso nós podemos descansar. Bom, mas não para por aí. Nós chegamos agora no versículo de número 6. Diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Depois de entender Deus como o supremo pastor, com todo o seu cuidado, com toda a sua providência, de entender que Deus também é aquele que vai lado a lado conosco, nos protegendo durante toda a nossa caminhada cristã, toda a nossa vida, somos recebidos pelo Pai diante dos nossos inimigos, diante de um mundo que é hostil para conosco. Ainda assim nós podemos ter a certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela vai nos seguir. E aqui novamente nós podemos ver que pode ter uma outra figura aqui por trás, por isso que o salmista faz uso dessa figura de linguagem. Ele tem em mente o templo que ficava lá em Jerusalém. E esse era o desejo que todo cristão, todo crente, aquele que professava a fé, que vivia pela graça de Deus, ele esperava ir a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano. Era dessa forma que Ana, quando ela oferece Samuel, e Samuel vai a passar a servir, a ajudar o sacerdote ali, e aí a Bíblia diz que Ana ia anualmente ver o menino Samuel, e o menino crescia em graça e em conhecimento. Então, nessa mesma linha, Deus é aquele que é bondoso e é misericordioso. E Ele certamente vai usar a sua bondade e a sua misericórdia dia a dia para conosco. Naquele tempo, o cristão piedoso, aquele que era povo do Senhor, ele esperava ir até Jerusalém. Mas, e hoje? Hoje nós não temos mais um templo específico. Naqueles dias, Deus se fazia habitar. A presença de Deus estava ali no templo. Por isso há tanta importância. O salmista, no Salmo 84, diz: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O desejo do salmista era estar ali na casa de Deus. Por isso que ele fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Há um desejo por trás do salmista em estar na casa de Deus, em estar louvando e bendizendo. É isso que o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos juntos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há provisão, na casa do Senhor há a sua presença. Mas e hoje, meus irmãos? Hoje nós somos a igreja de Cristo. Eu e você, nós somos a igreja aonde quer que nós estivermos. Por isso, Deus, Ele em Jesus Cristo vai, prepara lugar, Ele envia o Consolador, esse Espírito que habita em nós, por isso nós somos consolados, por isso que nós somos guardados, somos guiados a cada momento de nossas vidas. É essa a função do Deus Espírito Santo. Ele nos guia em toda a verdade, nos constrange, renova as nossas vidas, fortalece a nossa fé.
Por isso nós somos guardados, a sua bondade e a sua misericórdia andam lado a lado conosco todos os dias de nossas vidas. E agora? Bom, se não tem mais um templo, então o que devo fazer? A Bíblia nos diz que nós devemos oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que são os nossos corpos, e é a nossa vida. Então, é dessa maneira que nós podemos agradar o nosso Deus. Nós estamos na presença de Deus em tempo integral. Não tem como fugir da presença de Deus. O salmista, no Salmo 139, diz que eu posso querer subir no mais alto, eu posso querer descer no mais profundo, ainda assim eu não conseguirei fugir da presença de Deus, porque Ele é Deus onisciente, onipotente e onipresente. Que grande é o nosso Deus! Que supremo pastor é o nosso Deus, e Ele continua nesse mesmo cuidado, meus irmãos. Por isso nós temos a sua palavra perto de nós, ela está falando conosco o tempo todo. Precisamos nos colocar como ovelhas nas mãos do nosso Deus. Veja o que João Calvino, quando ele vai comentar esse salmo, veja o que ele diz. Só atribuímos a Deus o ofício de pastor com a devida e legítima honra quando formos persuadidos de que sua exclusiva providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Ou seja, nós só vamos entender que Deus é o nosso supremo pastor quando nós entendermos que a sua providência em nossa vida, no nosso dia a dia, é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Foram as palavras como Jesus Cristo diz: busquem o meu reino em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. Ele cuidou dos pássaros, ele cuidou dos lírios do campo. Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu. Por que ele não cuidaria de nós? Então, é dessa maneira. João Calvino ainda diz mais. Ele diz que muitas vezes nós, pelo fato de tudo estar indo muito bem em nossas vidas, nossos negócios prosperando, sem problema nenhum, com saúde, tudo muito bem, acabamos não reconhecendo Deus como nosso supremo pastor. E o pior, essas coisas, a prosperidade pode nos intoxicar a ponto de não ver e crer em Deus como aquele que nos sustenta, providencia tudo para a nossa sobrevivência e acabamos ficando contra o próprio Deus. É preciso que nós mudemos a nossa maneira de ser. É preciso que haja uma dependência de nossa parte. É preciso que nós nos coloquemos como ovelhas nas mãos do nosso Deus. Aí sim nós entenderemos como fez Davi, entenderemos como fez o reformador João Calvino. Ele ainda diz que Deus é o pastor em relação àqueles que, tocados com o senso de sua própria fragilidade e pobreza, sente-se dependente de sua proteção e que espontaneamente habita o seu redil e se deixa governar por ele. Então, é nessa mesma posição que Davi se colocou. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele também se colocava como ovelha nas mãos do nosso Deus. Ele sabia que podia contar com a proteção de Deus, ele sabia que ele era recebido pelo próprio Deus, ainda em meio a tantas tribulações, diante dos inimigos, diante daqueles povos que não queriam o seu bem. E por conta disso ele acreditava que estaria na presença de Deus e era o desejo dele estar na presença todos os dias de suas vidas. Bem assim nós podemos pensar, meus irmãos. Estamos na presença de Deus em tempo integral. A grande pergunta que fica é essa: nós temos valorizado a presença de Deus em nossas vidas? Nós temos valorizado a sua palavra revelada? Nós temos tomado posse da palavra do Senhor, entendendo a sua bondade, a sua misericórdia? Nós temos levado isso a sério? Ou muitas vezes nós estamos colocando os nossos corações e as nossas mentes nesses tesouros, em coisas aqui que certamente não levaremos, não trouxemos, não levaremos. O cristão piedoso, ele entendia, ele caminhava rumo a Jerusalém e ele sabia que habitaria e ficaria na presença do Senhor.
Nós caminhamos para Jerusalém espiritual. A nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos, como diz Pedro. Somos forasteiros. Estamos aqui passando de passagem. Por isso que nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Reconhecendo Ele como nosso supremo pastor, aquele que cuida, aquele que nos dirige, aquele que nos corrige, aquele que nos ama, aquele que nos protege, aquele que nos recebe, aquele que está conosco o tempo todo, sendo bondoso, sendo misericordioso. É isso que Deus espera de nós. Então, que nós tenhamos essa mesma consideração que Davi tinha para com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem sido conosco, Tu és o nosso pastor, Tu tens cuidado de nós, ó Deus, e absolutamente nada tem nos faltado. Tudo aquilo que o Senhor prometeu em Sua palavra tem se cumprido em nossas vidas. O Senhor tem nos dado a providência em todas as maneiras, de forma material e também de maneira espiritual, Deus. Nós louvamos o Teu nome porque ainda que nós venhamos a passar por tantas dificuldades, ainda assim o Senhor está lado a lado conosco, nos conduzindo pelos caminhos da verdade, pelos caminhos da justiça. Somos recebidos por Ti diante do nosso Deus e o Senhor também está cada vez mais, ó Deus, fortalecendo a nossa fé para que nós possamos marchar rumo a Jerusalém Celestial, à pátria que o Senhor tem preparado para nós. Somos fracos, somos falhos, mas confiantes em Tua palavra, Deus, crendo que Tu és o nosso pastor, aquele que vai estar lado a lado conosco. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.